A gente ouve falar que muitas dessas torcidas organizadas, elas acabam virando trampolim para tráfico de droga, para criminalidade, alguns casos, sim, para pleitear cargo público e etc. e do tal. cargo público, ela é notória. Isso aí é notório. Isso aí busca apoio a um candidato a vereador, a deputado, que seja. Esse tipo de movimento, ele existe. Agora, também é sempre muito complicado. A gente deve ou não extinguir a torcida organizada? Porque uma coisa é a instituição, outra coisa são as pessoas por trás da instituição. Seria mesmo um dilema assim, vão acabar com a Câmara Municipal porque ela está ruim, ou, na verdade, tentar melhorar a qualidade dos vereadores que estão ali dentro. Então, é sempre um dilema, mas, de qualquer forma, a torcida organizada, sendo ela de fato de direito, ela é responsável pelos atos praticados pelos seus membros. Isso é muito claro na lei. Então, está passando a hora também de ter uma punição severa em relação às torcidas. Eles são cúmplices de um jeito ou de outro. Agora, essa ideia de impunidade no Brasil, você acha que contribui bastante para o pessoal ir aos estádios, continuar fazendo o que fazem? Pergunto por quê. Algum tempo atrás nós tivemos o caso daquele jovem, acho que boliviano, que não sei se foi na Bolívia. Foi na Bolívia, do Corinthians. O Kevin Espada, exato, que morreu por causa de um sinalizador que foi lançado a partir da torcida do Corinthians. E aí ficaram presos lá 12 torcedores, depois veio um grupo embora, depois ficou mais um tanto lá, e foram soltos depois de alguns meses, né? E esses elementos, que, diga-se de passagem aqui, foram inocentados, porque não haviam provas contra eles, eles figuraram depois no cenário de uma outra briga, ou duas brigas, não sei, que houve ali houveram ali não sei se foi em São Paulo ou no outro time, no outro estádio, numa outra cidade em que o Corinthians foi jogar. Né? Quer dizer, os mesmos elementos que tinham sido presos e ficaram um tempo presos por causa de uma possível violência, um possível assassinato, estavam envolvidos novamente. Você vê que os indivíduos são reincidentes. A ideia de impunidade, você acha que contribui? Não, mas é óbvio. Não é só isso, não. Esse caso agora do Atlético Paranaense com o Vasco, vários dos torcedores do Atlético Paranaense estão sendo enquadrados, estão sendo investigados, eles já têm passagem pela polícia. Vários deles, né? Dois, não. Não estou aqui falando que o cara que teve passagem na polícia uma vez é irrecuperável, não. Mas você tem uma ficha corrida ali. O cara comete o mesmo tipo de postura criminosa sempre. Por que ele continua fazendo? Porque ele não é punido. Mas você tem um histórico que dá para você analisar o indivíduo. Claro. Quer dizer, então, essa sensação de impunidade em todos os níveis. A gente está tratando aqui de torcida organizada, de futebol, mas é em qualquer nível da sociedade. Essa sensação de impunidade é um câncer na sociedade brasileira que precisa ser tratado, extirpado. Ou as autoridades públicas, junto com a sociedade civil, organizada ou não, ela toma uma postura em relação a isso, repactua essa questão, ou nós, infelizmente, estamos entrando num buraco sem saída. Eu fiquei, a gente sabe que o Vasco, ele é um co-patrocinador dessa torcida. Sim. Ele pode ser punido por isso, porque ele normalmente acaba patrocinando com ingresso, com transporte e conduzindo esses jovens para os locais quando os jogos são fora do Rio. Qual que seria a responsabilidade dele, levando, ainda mais numa situação dessa? Total, a responsabilidade no âmbito civil. Ele pode pagar, inclusive, por danos morais e materiais que venham a ocorrer em relação aos próprios jovens e terceiros que foram atingidos por isso, como já está sendo responsabilizado. Agora, olha que interessante, o Vasco também tem um caso que aconteceu ontem. O principal patrocinador do time do Vasco rescindiu o contrato por conta da postura de violência e a participação da equipe vascaína em relação a esse tipo de evento. Então, quer dizer, são posturas como essa, assim, que também começam a colaborar para tentar dar uma pressão. Eu vou querer associar a minha imagem. Claro. Existem outros times também, que fazem isso. A maioria. Então, isso é algo para rever, né? Esse PAC começou lá nos anos 60, 70 do século XX, alguns times estão revendo isso, repactuando isso. A torcida do Atlético Paranaense, a Fanáticos, que foi que se envolveu, ela tem conselheiros no clube Atlético Paranaense. E muitas vezes, o que você falou do patrocinador, às vezes o cara que está brigando está com a camisa do time e com o nome do patrocinador estampado lá. E o exposição total, tem razão de não querer. Claro. E isso é uma postura interessante, porque se começar a cortar isso também, aqui no Brasil as coisas funcionam quando começa a sentir no bolso. É verdade. Aí quando começa a sentir no bolso realmente a situação apertando,
aí sim, aí toma postura, toma né? postura, exatamente. Eu falo assim, não é possível que nós vamos ter que chegar a um ponto onde é proibido. Não, os jogos somente serão assistidos. A punição que foi dada ao Atlético Paranaense e ao Vasco, ainda cabe recurso pelo Tribunal Esportivo, foi inclusive de jogos novamente de portões fechados. Quer dizer, você já ouviu um jogo de portão fechado? É terrível. Isso aí você ouve até o som daqueles passarinhos que ficam correndo no campo lá, é extremamente, mata o espetáculo, né? É verdade. Bom, eu acho que a gente conseguiu falar bastante desse assunto, né, Carol? Eu ia até perguntar sobre a decisão do Fluminense. Você está por dentro do rebaixamento aí da Portuguesa? Assim, a gente pode fazer uma discussão de âmbito moral ou técnico, né? Acho que tem vários elementos. Se for no âmbito meramente técnico, ali havia a possibilidade de punição à Portuguesa. Só que a punição à Portuguesa, ela poderia ter sido multa até a perda dos pontos. Então tem uma variável aqui. Então o jogador ele pode aplicar a multa ou a pena máxima. Então o que espanta foi a aplicação da pena máxima por parte de todos os 5 que participaram do julgamento. E é aquela pergunta que se faz, e se fosse o inverso, fosse para o Fluminense ou um time grande, o Cruzeiro, o Atlético, o Flamengo, seriam punidos? Será que seriam punidos com essa pena máxima? Então essa que é a questão, porque o próprio Cruzeiro foi julgado na semana anterior por uma situação muito semelhante e foi aplicado multa, e não a perda dos pontos. Então são essas interrogações que são causadas por uma legislação esportiva mal elaborada e muitas vezes propositalmente mal elaborada para dar essas brechas é que se questiona. Então fica aí, né, pelo menos, se tudo ainda se confirmar dessa forma, pelo menos a necessidade de reforma dessa legislação aí no âmbito esportivo. Não é o Estatuto Torcedor, é uma legislação própria que precisa ser reformulada. Mas, acima de tudo, o torcedor de bem tem que fazer valer o seu direito, né? Sim, com certeza. Procurar registrar uma ocorrência, uma queixa, se manifestar de alguma forma, né, fazer movimentos pela mídia social aí, exatamente para que esses que são os vândalos, os problemáticos, né, sejam tirados do meio daqueles que gostam do futebol arte, né? Com certeza, é isso que a gente espera aí e tem acontecido aqui em Minas, a gente vê movimentos nesse sentido e no Brasil inteiro. Nós também possamos fazer a nossa parte para poder levar nossos filhos, netos a esses espetáculos esportivos. Com certeza.